Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num documento que é muito mais do que uma simples lei, sabe? É um verdadeiro guia prático sobre cidadania aqui no Brasil, o Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos entender juntos como ele muda a nossa percepção sobre o envelhecimento e protege os direitos de milhões de brasileiros. Mas por que falar disso agora, né? Bom, o motivo está todo nesse número aí, 39,8%. Esse foi o crescimento impressionante da população com mais de 60 anos no Brasil em menos de uma década, ali entre 2012 e 2021, segundo dados do IBGE. É um salto gigantesco, de 22 para mais de 31 milhões de pessoas. E isso tudo nos leva a uma questão central. Diante de uma transformação demográfica tão rápida, como é que um país consegue garantir dignidade, respeito e direitos para todo mundo, de todas as idades? A resposta que o Brasil deu para essa pergunta está justamente no estatuto que a gente vai explorar hoje. Para a gente entender tudo isso direitinho, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai ver essa realidade do envelhecimento no país. Depois, vamos encarar o Estatuto como um pacto social. Em seguida, detalhar os direitos, discutir o nosso dever de proteger e, por fim, pensar um pouco sobre o futuro. Então vamos lá. Primeira sessão. O Brasil está envelhecendo. Antes mesmo de falar sobre direitos, a gente precisa entender o cenário, a realidade que faz essa lei ser tão, mas tão necessária. Olha só que interessante. O que chama atenção aqui não é só o número, é a velocidade da mudança. Em 2012, as pessoas com 60 anos ou mais eram 11,3% da população. Menos de 10 anos depois, em 2021, esse número já pulou para quase 15%. Esse ritmo acelerado torna as proteções que a gente vai discutir mais urgentes do que nunca. E só para todo mundo ficar na mesma página, o Estatuto é super claro nisso, viu? Lá no artigo 1º, ele define: pessoa idosa é qualquer cidadão ou cidadã com 60 anos de idade ou mais. É esta definição que serve de base para todos os direitos que vêm depois. Certo. Agora, na segunda parte, a gente vai para uma ideia muito poderosa. O Estatuto não é só um conjunto de regras, é um verdadeiro pacto pela dignidade, um contrato social mesmo. Eu gosto de pensar nele como um manual de cidadania, sabe? Ele não só lista o que as pessoas idosas têm direito, mas também deixa bem claro quais são as nossas responsabilidades como sociedade. Proteger e garantir o bem-estar deles é uma tarefa de todos nós. E essa citação do artigo 3º é, sem dúvida, o coração do Estatuto. Ela mostra exatamente essa ideia de responsabilidade compartilhada. Não é só o governo, não é só a família, é todo mundo junto. A lei coloca os direitos da pessoa idosa como prioridade máxima para a nação inteira. Ok, chegamos agora na parte central da nossa análise, os pilares dos direitos. Vamos ver em detalhes as garantias fundamentais que a gente pode organizar em 3 grandes eixos. O primeiro pilar é a base de tudo, dignidade e respeito. Aqui a gente está falando dos direitos humanos mais básicos, né? O direito de ir e vir, de ter suas próprias opiniões e, claro, a proteção contra qualquer tipo de abuso, de desrespeito. O Estatuto garante que a pessoa é inviolável em todos os sentidos. O segundo pilar foca em bem-estar e participação. Porque não adianta só proteger, né? É fundamental garantir que a pessoa idosa continue sendo um membro ativo da sociedade. E isso vai desde o atendimento completo de saúde pelo SUS, até o acesso à educação, cultura e o direito de trabalhar sem sofrer preconceito por causa da idade. E o terceiro pilar é sobre o suporte e a segurança do dia a dia. São aquelas estruturas práticas que dão estabilidade, sabe? O direito a uma moradia digna, a gratuidade no transporte público para quem tem mais de 65 anos e, claro, a certeza de que vai ter amparo da assistência social se precisar. E olha que detalhe importante aqui. A lei é inteligente. Ela reconhece que mesmo dentro do grupo de pessoas idosas, os mais velhos são ainda mais vulneráveis. Por isso, existe a prioridade especial para quem tem 80 anos ou mais. Isso garante que eles passem na frente das outras pessoas idosas na hora do atendimento. Beleza, a gente já entendeu os direitos. Mas e quando eles são ameaçados ou violados? É sobre isso que a gente fala na nossa quarta sessão. Proteção, um dever de todos. Aqui está o ponto-chave. A proteção é um dever de todo mundo. O artigo 6º da lei nos tira da posição de espectadores e nos coloca como agentes. Se alguém vê uma violação, a lei diz que comunicar não é só uma opção, é uma obrigação cidadã. Mas o que é considerado uma violação, afinal? O Estatuto não deixa margem para dúvida, ele define crimes específicos, desde discriminar uma pessoa num banco, abandonar um familiar no hospital, até pegar a aposentadoria de alguém ou reter o cartão do banco.
Tudo isso são atos muito graves, que são tipificados como crime pela lei. Certo. Então, o que fazer na prática? Os passos são simples. Primeiro, é preciso reconhecer a situação. Segundo, comunicar às autoridades, como a polícia ou o Ministério Público. E terceiro, usar uma ferramenta muito poderosa e que está ao alcance de todos, o Disque 100. A ligação é grátis, pode ser anônima e funciona 24 horas por dia. E assim a gente chega na nossa última sessão, onde tudo se conecta. Vamos falar sobre como estamos, com o Estatuto, construindo o futuro hoje. No fim das contas, o que a gente percebe é que o Estatuto da Pessoa Idosa é muito mais que um documento legal. Ele é um verdadeiro projeto de sociedade, uma ferramenta que nos guia na construção de um Brasil mais justo, onde envelhecer seja sinônimo de alegria e onde todas as idades sejam celebradas. E a gente encerra com essa reflexão. Conhecer a lei, entender esses pontos é o primeiro passo e é fundamental. Mas a mudança de verdade acontece quando a gente age. Então a pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo passo de cada um de nós para transformar a letra da lei em realidade na vida de todos?